Então vamos rever um pouquinho do conteúdo da aula passada e consolidar o entendimento nessa videoaula sobre eletroquímica, potencial padrão de redução. Então o nosso zero arbitrário da eletroquímica é o eletrodo padrão de hidrogênio. Então novamente aqui o nosso eletrodo padrão de hidrogênio, o esquema dele, na prática é um pouquinho mais complexo do que isso. Então aqui você tem um tubo, você está vendo aqui a platina, olha o eletrodo de platina aqui, ó. O eletrodo de platina imerso em uma solução ácida, então você tem lá H3O+, numa atividade igual a 1 molar, 1 mol por litro. A atividade é uma grandeza proporcional à concentração, mas não é exatamente igual à concentração. Mas como nós estamos preparando aulas aqui para um ensino médio melhorado, né? Então você pode considerar aqui como concentração. Então, ao invés de atividade, imagine concentração. Tudo bem. Então, aqui nós temos H3O+, 1 mol por litro. Então, pode ser uma solução, por exemplo, de ácido sulfúrico, em que a concentração de H3O+, seja 1 mol por litro. Aqui você tem platina. E a platina está em contato também com gás hidrogênio. E aqui dentro você tem um equilíbrio de oxidação e redução do hidrogênio. Em muitos livros você vai ver a reação dessa maneira aqui, ó. H+, 2H+, aquoso, mais 2 elétrons, produto é o H2. Fica mais elegante escrever dessa maneira aqui, ó. 2H3O+, já que o H+, em meio aquoso, ele está estabilizado por moléculas de água, na verdade, mais do que uma molécula de água, que aqui ainda é uma simplificação do próton. Não existe próton solto na solução, ele é estabilizado por moléculas de água. Então, a simplificação mais elegante aqui para nós é o H3O+. Então, mais 2 elétrons. Também aqui eu tenho hidrogênio como produto. Então, a reação no sentido da esquerda para a direita, a reação direta, eu tenho uma redução, reação inversa eu tenho oxidação. Então aqui mais 2H2O, líquido. E o potencial padrão aqui, arbitrariamente estabelecido como zero. Zero, né? Por quê? O instrumento de medida de potencial, de voltagem, ele tem dois terminais. Então, nós vamos medir potenciais em relação a um determinado ponto. No caso, o ponto de referência nosso da eletroquímica, arbitrariamente, é o eletrodo padrão de hidrogênio. É como você medir a voltagem, por exemplo, de uma tomada. Então, você pega lá um multímetro, coloca lá num fundo de escala de 600 volts, corrente alternada, e coloca um terminal no furinho direito, no buraco direito da tomada, o outro terminal, outra ponta do instrumento de medida, no buraco esquerdo. Então ele vai medir a voltagem do fase em relação ao neutro. Aqui no nosso caso, o neutro para nós seria o eletrodo de hidrogênio, então o nosso eletrodo de referência. Lembra da notação eletroquímica, né? Notação eletroquímica, que nós vimos em aulas anteriores. Então você tem aqui, se o hidrogênio, o eletrodo de hidrogênio age como cátodo, você pode escrever dessa maneira aqui a parte do cátodo. Se o eletrodo de hidrogênio age como ânodo, você pode escrever dessa maneira. Agora nós vamos revisar as medidas da aula anterior. Vamos lá. Aqui eu tenho a medida do potencial do eletrodo de zinco em relação ao hidrogênio. O arranjo experimental, isso aqui, essa figura bonitinha que você está vendo, tanto faz eu colocar o eletrodo padrão de hidrogênio à direita ou à esquerda, é uma escolha que o experimentador tem. Nesse caso, o desenho está aqui para a direita. Mas uma coisa é, do ponto de vista experimental, onde você coloca o eletrodo padrão de hidrogênio, você está ali na bancada, mas que não tem nada a ver com a notação. Na notação, o eletrodo da direita e o eletrodo da esquerda. Então, quero que fique bem claro isso. Talvez esteja confuso para vocês nesse momento. Daqui a pouco eu tento esclarecer um pouco melhor para vocês.
Então, aqui do lado esquerdo eu tenho um eletrodo de zinco, zinco metálico, mergulhado em solução de sulfato de zinco, ligado ao eletrodo padrão de hidrogênio. Aqui você tem o multímetro, e aqui você tem a ponte salina. O que se observa é que os elétrons vão no sentido do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. Em outras palavras, o zinco está sofrendo oxidação, olha aqui. E o hidrogênio, olha aqui, está sofrendo redução. Então, nesse caso, o zinco está agindo como ânodo. Então, você tem a reação anódica aqui e a reação catódica aqui. Então, coincidentemente, nesse caso, o eletrodo da direita é o eletrodo padrão de hidrogênio, do ponto de vista de notação eletroquímica. Então, você pode escrever assim, ó, zinco, zinco, 2+, aquoso, né, aqui o eletrodo da esquerda é o ânodo. Agora, a figurinha aqui, você já vai ver aqui no exemplo abaixo, não tem influência nenhuma. Que mais nós temos aqui? Ponte salina e um H3O+, né, que é o hidrogênio, vamos dizer assim, hidratado. H2 gasoso, platina. Então, o eletrodo da esquerda é o ânodo. Ânodo. O eletrodo da direita é o cátodo. E essa dupla barrinha aqui é a ponte salina. Então, eu poderia escrever aqui a reação de oxidação do zinco, zinco sólido, dando zinco 2+, aquoso, mais 2 elétrons, potencial aqui 0,76 volt. Então, coloquei a reação no sentido de oxidação. Então, o que eu posso dizer aqui é que os íons H+, ou H3O+, constituem em agentes oxidantes suficientemente fortes para oxidar o zinco. Prova disso aqui em laboratório, se você colocar zinco metálico numa solução ácida, o zinco vai se oxidar e você vai observar a liberação de bolinhas de hidrogênio. E se eu colocasse, ao invés de zinco, magnésio? Então, digamos que agora aqui eu tenho uma solução de magnésio, sulfato de magnésio. Eu observaria também a oxidação, mas aqui o potencial medido, se não me engano, seria 2,37. O magnésio é muito, muito mais reativo do que o zinco. Então, você teria aqui a reação do magnésio se oxidando. Então, o sentido da corrente do eletrodo aqui metálico para o eletrodo de hidrogênio seria o mesmo. Só que aí você teria isso aqui, ó, Mg sólido, dando Mg 2+, mais 2 elétrons, e o potencial de redução aí, potencial padrão, mais 2,37. Se não me engano, esse é o valor. Então, o magnésio é muito, muito mais reativo, né? Vamos ver agora a situação do cobre. Novamente, a disposição aqui desses beckers com os eletrodos, direita ou esquerda, é uma questão de escolha do experimentador. Já a notação eletroquímica é uma questão de convenção. Então, aqui à esquerda eu tenho cobre, o eletrodo de cobre, né? Cobre metálico, mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Aqui a concentração. Do lado direito, o nosso eletrodo de hidrogênio. O que se observa agora é que os elétrons fluem do eletrodo de hidrogênio. Olha aqui, tá vendo aqui a figurinha, a flechinha? Os elétrons fluem do eletrodo de hidrogênio para o eletrodo de cobre. Então, nesse caso, o eletrodo de hidrogênio está agindo como ânodo. Veja como é diferente do caso anterior. Então, a notação seria assim, ó, platina, barrinha vertical, né, para indicar uma interface, né, porque aí você tem uma outra fase, a fase gasosa, o hidrogênio gasoso borbulhando, interface H3O+, da solução, né, solução ácida, uma ponte salina. Então, aqui à esquerda você tem o ânodo, sempre na notação à esquerda você tem um ânodo, à direita você tem o cátodo. Agora, veja aqui que os beckers não tem influência a localização dos beckers. Então, você tem lá cobre 2, aquoso, cobre sólido. Então, nesse caso, o que se pode dizer é que o H2, o hidrogênio, é um agente redutor
suficientemente forte para reduzir o cobre. Então, no caso anterior, o H3O+ era o agente oxidante. Aqui, o hidrogênio é o agente redutor. Então, você poderia escrever a semi-reação assim. Cobre, cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre. E o potencial aqui é igual a 0,34. Então, no comecinho da videoaula, há poucos minutos atrás, você viu que o zinco se oxida, o magnésio se oxida, mas aqui o cobre se reduz. Então, o H2 gasoso consegue reduzir íons cobre 2. Então, em tese, você borbulhando gás hidrogênio numa solução de sulfato de cobre, você vai conseguir reduzir o cobre 2 a cobre metálico. Mas você não consegue fazer isso com o zinco 2. O zinco 2 não é reduzido pelo hidrogênio. Por outro lado, o zinco é oxidado pelo H+, pelo H3O+, pelos íons de hidrogênio. O cobre não. Se você colocar cobre em solução de ácido clorídrico, você não vai observar nada. E se eu utilizasse não o cobre, mas, por exemplo, a prata? Esse exemplo eu também fiz na aula passada. Então, a prata é 1 elétron, né? Então, você observaria também a redução da prata, e a prata é mais nobre que o cobre, então você observaria também a redução da prata. E, se não me engano, é 0,80. Deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui. Prata, AG, tá vendo AG aqui? Ninguém está me ajudando aqui, né? Vocês estão vendo? Fala aí para eu escutar. AG 0,80. Pronto. Então, eu observaria 0,80 aqui. Então, a prata também seria reduzida. Então, você teria assim, AG mais elétron, dando AG. E o potencial padrão aqui, igual a 0,80. Joia, né? Bom, potenciais padrão de redução. Esse parágrafo aqui, eu espero que vocês consigam ler, é importante, impactante, né? Então, está aqui, ó, parágrafo impactante. O potencial padrão de um eletrodo é o potencial padrão de uma célula em que o eletrodo à esquerda do diagrama é o eletrodo de hidrogênio. Um metal com potencial padrão negativo tem a tendência termodinâmica de reduzir íons hidrogênio em solução. Os íons de um metal que tem potencial padrão positivo tendem a ser reduzidos pelo gás hidrogênio. Então, novamente, olha, o zinco tende a reduzir íons H3O+. Se você põe zinco em solução ácida, os íons H3O+ vão provocar a oxidação do zinco e vai haver produção de hidrogênio. Então, o zinco reduz íons hidrogênio em solução. Já o cobre é reduzido pelo gás hidrogênio. Mas aqui, novamente, o potencial padrão de um eletrodo é o potencial padrão de uma célula em que o eletrodo à esquerda do diagrama da célula é um eletrodo de hidrogênio. Então, se o eletrodo à esquerda da célula é o eletrodo de hidrogênio, quer dizer que o da direita corresponde à reação de redução. Então, você pode começar a montar a tabela. Novamente, o 0 é o hidrogênio, né? Então, você tem lá 2H3. Opa, o 3 é embaixo, né? Então, vamos colocar mais para cá. 2H3O mais 2 elétrons, dando H2 mais 2 H2O, potencial padrão igual 0,000 volt. O cobre tem um potencial de redução positivo, então eu vou colocar aqui como redução, né? O cobre 2 mais 2 elétrons. Não estou colocando um aquoso aqui porque estou com pouco tempo. Cobre, e o potencial aqui, mais 0,34 volt, potencial padrão. A prata, potencial de redução ainda maior, Ag mais elétron, dando Ag sólido, potencial padrão de redução igual 0,80. Ficou um pouco embolado aqui. O zinco aqui está como oxidação, ele se oxidou, o magnésio também, e aí novamente,
a nossa frase impactante aqui, ó. O potencial padrão de eletrodo é um potencial padrão de uma célula em que o eletrodo à esquerda do diagrama é o eletrodo de hidrogênio. Então, nós temos que colocar as semi-reações no sentido de redução. Quando eu inverto essa semi-reação de oxidação do zinco, o potencial fica negativo. Então, vai ficar aqui, ó, zinco, 2 mais 2 elétrons, dando zinco sólido. Potencial padrão igual menos 0,76 volt. Do magnésio também, inverti ali para colocar o magnésio como se fosse o eletrodo da direita, como se fosse um cátodo, então acontecendo redução, né? Magnésio 2 mais 2 elétrons, dando magnésio, e o potencial padrão igual a 2,37 negativo. Potenciais negativos indicam que esses íons aqui não têm uma tendência significativa de sofrer redução. De fato, a tendência é que o magnésio se oxide e o zinco também. Então, esses metais, zinco, magnésio, eles conseguem reduzir o H3O+. Então, teria que inverter essas semi-reações. Já esses íons, Ag+, e cobre 2 são reduzidos pelo H2. Bom, a aula está um pouquinho extensa, então na próxima aula nós continuamos, mas vamos explorar mais essa tabela aqui em particular. Bom, até a próxima aula.